O que aprendemos durante nossa jornada até aqui? Aprendemos que um futuro cada vez mais verde começa quando se faz muito além da obrigação. Aprendemos que com pequenas mudanças nos nossos hábitos, podemos reutilizar nossas embalagens. Aprendemos que é possível produzir mais cerveja com menos água, porque cada gota conta. Que a energia que nos move pode ser mais sustentável. E que só pode ensinar quem nunca para de aprender. Melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações. Nosso compromisso é transformar a realidade, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade por futuros mais azuis. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A Egea, nossa natureza, movimenta a vida. Cuidar do planeta e das pessoas. É assim que a gente usa a nossa energia. Afinal, um mundo melhor é reflexo das nossas atitudes. Com transparência e responsabilidade, buscamos a sustentabilidade em tudo que fazemos. Sabemos que mais do que qualquer promessa, o que vale é o exemplo. E se depender da gente, você sempre terá alguém com quem contar. Vamos agir juntos. Olá a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas a mais um painel do mês do ESG da Exame. Junho é sempre o mês do ESG aqui na Exame e hoje vamos falar de economia verde. Eu tenho um time muito qualificado para conversar sobre esse tema, que é uma grande oportunidade para o Brasil, na minha visão, e os nossos debatedores vão falar sobre isso também. Comigo está Rodrigo Hollenberg, que é secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A Sofia Esteves, que é fundadora e presidente do Conselho da Companhia de Talentos. Marina Marçal, Research Fellow em Política Climática pelo Washington Brasil Office. E também o Luiz Augusto Meyer, que é diretor do Grupo Boticário. Agradeço a presença de vocês e agradeço muito por aceitarem conversar com a gente sobre esse assunto que envolve várias áreas da economia, desde a área de indústria muito fortemente, também a área de serviços e outras profissões aqui, como a Sofia vai nos explicar o que está acontecendo nessa transição também. E eu vou começar com o secretário para trazer o nosso tema aqui principal, que é justamente como é que a bioeconomia pode ser um modelo de desenvolvimento econômico. Eu sei que o secretário está bastante envolvido nesse tipo de planejamento. Então, por favor, secretário, a bioeconomia como modelo de desenvolvimento. Bom, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Sofia, Marina e Luiz Augusto. É um prazer poder participar desse debate com vocês. Parabéns à Exame por estar promovendo um tema tão relevante. Eu reitero, Rodrigo, você já teve a oportunidade de ouvir isso em outras oportunidades, que eu vejo o Brasil com uma oportunidade única de liderar uma economia de baixo carbono, uma economia verde, por reunir três condições essenciais. Nós temos a maior biodiversidade do planeta, nós temos uma grande disponibilidade de biomassa e nós temos uma matriz energética limpa em comparação ao resto do mundo.
com a capacidade de expansão muito grande. E nós temos um grande desafio, que é conter o desmatamento na Amazônia. E não há outra forma de fazer isso, além de, claro, das ações de comando e controle, do que desenvolvendo a bioeconomia na região. É uma oportunidade extraordinária de mobilizar o conhecimento científico, o conhecimento tecnológico, os conhecimentos tradicionais, buscar unir o conhecimento produzido na academia com o conhecimento produzido nas comunidades e transformar essa biodiversidade em riqueza, desenvolvendo tecnologias que eu digo na ponta e tecnologias de ponta, tecnologias que vão adensar essas cadeias produtivas, que vão facilitar a vida das pessoas que vivem em condições muito difíceis na Amazônia. Para isso é muito importante termos investimentos em infraestrutura, em logística, na descarbonização da geração de energia na Amazônia, da conectividade, são temas extremamente importantes, como também aproveitar toda a biodiversidade, então os produtos já conhecidos, como castanha, como açaí, como cumaru, mas também não podemos desperdiçar a oportunidade do universo dos fármacos, dos fitoterápicos e dos micro-organismos e bactérias fundamentais hoje para os processos de fermentação de alta precisão, na produção de bioprodutos, de bioinsumos. Para isso é muito importante fortalecer os institutos de ciência e tecnologia de toda a região, de poder fazer essa integração entre esses institutos e as pesquisas e as empresas, e para isso a transformação do Centro de Biotecnologia da Amazônia em Centro de Bionegócios da Amazônia, dando uma personalidade jurídica nova que lhe permite receber recursos do Polo Industrial de Manaus, mas permite fazer parcerias com a iniciativa privada. Aliás, essa passou a ser a missão do Centro de Bionegócio, ou seja, fazer com que desenvolver produtos e negócios que gerem renda, que gerem riqueza, que gerem benefícios para as comunidades a partir da biodiversidade da Amazônia. Então, eu diria que isso é o imperativo fundamental para preservar a floresta em pé e para garantir benefícios às comunidades que moram lá. Sim, e é muito interessante. Eu me lembro que da última vez que eu tive com a Marina, que foi em Nova York, momentos antes dela dar uma palestra na Universidade de Colômbia, num evento do Brasil Clima, uma coisa assim. E justamente eu lembro da gente falar, Marina, sobre essa necessidade de levar em consideração a realidade das pessoas, não apenas no caso da transição, ou seja, no que você leva para a transição para povos amazônicos, né, como o secretário colocou, mas também do que você tira da economia velha, ou seja, você gera aqui uma outra externalidade que é tirar esse emprego e levar para outro lugar, né? Que modelo é esse de desenvolvimento? Que modelo que a gente precisa para que essa transição que o secretário colocou, né, também não cause outro tipo de externalidade? Obrigada, boa tarde. Agradecer muito pelo convite, saudar aqui Rodrigo, Sofia, Luiz Augusto, secretário. Pensar essa bioeconomia, né, primeiro de tudo, é entender que a gente precisa oferecer soluções sustentáveis para que tenhamos uma realidade mais harmônica, né, um equilíbrio entre esse progresso econômico e o meio ambiente e o clima, né? O Brasil é um país que está no sul global, a gente está numa década decisiva para não atingir o tipping point, o chamado ponto de não retorno. Então, essa bioeconomia é pensar uma transição de um modelo de negócio que seja mais harmônico, por que não procurar por energias limpas num país como o Brasil, que tem uma matriz energética que pode ser muito mais diversificada, né, diferente de outros países que têm um desafio com a temperatura. E como o secretário mencionou anteriormente, valorizar as soluções ancestrais que os nossos povos tão plurais, né, as comunidades indígenas, ribeirinhas, comunidades quilombolas,
já tem feito nos territórios. O Brasil, que é um país que tem falado tanto de avanços num possível mercado de carbono regulado, e a gente precisa olhar para essa transição energética sem acentuar as desigualdades num país que já é tão desigual como o Brasil, né? Eu acredito que esse momento que você lembra da minha fala, Luiz Augusto, foi num evento do Brasil Hub, né? O Brasil Summit, na Universidade Business School lá em Colômbia, e eu sempre tenho apontado na minha fala e no meu trabalho como pesquisadora associada do Washington Brasil Office que a gente precisa criar mecanismos, avançar para uma política climática que caminhe para uma transição, mas sem acentuar as desigualdades que a gente já tem no nosso país, como o secretário mencionou. A gente tem uma biodiversidade, a maior biodiversidade do planeta. O Brasil foi muito cobrado na COP de biodiversidade no final do ano passado, no Canadá, e eu acredito que o setor privado precisa olhar para esse modelo de negócios que priorize as populações locais, valorizem esse tipo de iniciativa, e que a gente possa fazer isso de uma forma muito mais equilibrada numa década que é tão decisiva para a mudança do clima. É isso que a comunidade internacional espera desse novo governo brasileiro, é isso que esse governo apresentou como centralidade de plano, né, a questão ambiental e a questão climática, e eu acredito que é isso que o setor privado, que a sociedade civil espera e tem contribuído, né, tem feito nos últimos anos. Acho que a gente pode mostrar essa força, essa potência, inclusive para inspirar outros países no momento de crise energética em tantos países aí, dos Estados Unidos, na América do Norte e na Europa como um todo. Acho que essa conversa do Brasil hoje na geopolítica, esse posicionamento geopolítico internacional estratégico tem a ver exatamente com essa potência que podemos ter e o quanto outros países querem investir em nós para fazer isso de forma equilibrada, sustentável e sem acentuar a desigualdade. Sim. E aí eu vou passar para a Sofia, justamente trazendo nesse desafio. E olha que eu acho interessante ao mesmo tempo que a gente tem essa necessidade, né, de reduzir desigualdades com o desenvolvimento econômico, já exige a capacitação, ou seja, né, você ter profissionais qualificados para essa nova economia. Ao mesmo tempo, tanto o secretário quanto a Marina trouxeram o ponto dos conhecimentos dos povos originários, novos modelos de conhecimento, novas formas de pensar, né? Como é que no mercado de trabalho a gente concilia esses dois desafios? Bom, muito obrigada pela pergunta. Um prazer estar aqui com painelistas tão especializados. Muito obrigada a vocês da Exame pelo convite, meus parceiros aí de longa data. Esse ponto, eu vejo duas vertentes dele. A primeira é a conscientização da população como um todo, a capacitação da população como um todo, né? Por quê? Porque se cada um cuidar da sua microempresa, da sua casa, do seu redor, a gente já vai ter muito mais energia limpa, menos devastação. Então, tudo começa, na minha opinião, de dentro de casa. E olhando para o mercado de trabalho e capacitação desde as universidades, né, formação até no ensino básico, ensino técnico, que novos skills esse profissional precisa ter. Então, este ponto do aprendizado dos povos originários, ele é riquíssimo, porque ele traz não a realidade teórica, ele traz a vivência prática de alguém que está no tempo inteiro em contato com isso. E nós temos, graças a Deus, né, profissionais maravilhosos nessa área. Então, pessoas que nem tinham acesso a chegar numa universidade para passar seu conhecimento, ou em cursos técnicos, ou em cursos hoje, né, EADs, cursos de longa distância. Então, aproveitar isto é fundamental. E olhando do ponto de vista, né, hoje a gente tem um mercado de trabalho enorme para energia fotovoltaica, energia eólica, toda a parte do agro, né? Como é que a gente cuida
melhor de todo o sistema na Amazônia, no Brasil como um todo, né? A gente tem hoje uma carência de olhar para nós enquanto ecossistema, cuidando, claro, do nosso coração, que é a Amazônia, mas como é que nós levamos esse preparo, essa capacitação, não só para os cursos voltados para o tema, mas outros cursos, administração de empresas, todos os outros cursos, deveria fazer parte da base curricular, desde os jovens na escola de base, as informações necessárias, primeiro, para que ele possa, inclusive, se encantar com essas carreiras. Como são carreiras desconhecidas, fica mais difícil a gente optar por carreiras que a gente não conhece, não sabe o potencial que tem. E hoje, para o futuro, é uma das carreiras mais potenciais, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Porque não é um problema do Brasil, é um problema global. Então, eu acho que é isso. Existe uma conscientização fundamental para toda a população e aí também uma conscientização e desenvolvimento de habilidades, né? Eu brinco que antes de treinar a mão numa capacitação, a gente tem que trazer significado para o coração. Todo mundo hoje, sem exceção, da alta liderança ao jovem início de carreira, todo mundo quer trabalhar em cima de um propósito, acima de um impacto social, saber que está fazendo a diferença no mundo. Hoje isso é fundamental. Vocês aqui, eu tenho certeza, o Boticário trabalha muito esta base, mas como é que a gente pode trazer isso para que a gente realmente faça uma transformação? Esse eu acho que é o ponto fundamental. E eu acho que o Luiz, ele até se empolga, né, em imaginar, né, uma situação em que esse tema, né, do ambiental esteja já permeado desde da escola básica, né? E porque, obviamente, que nós estamos falando de uma empresa como o Boticário, o Grupo Boticário, né, que é muito envolvida antes disso ser moda. Aliás, a primeira fundação de proteção de florestas do Brasil é a Fundação Boticário, não é isso, Luiz? E como é que você enxerga esse momento de usar a bioeconomia como modelo de desenvolvimento? Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Primeiro, boa tarde. Agradeço ao convite da Exame para participar desse debate tão qualificado aqui com o secretário Hollenberg, com você, com a Sofia e com a Marina. A gente vê com muita empolgação, e eu acho que conectando um pouco com a resposta aqui dos meus colegas, concordando com o secretário, o quanto o Brasil ele é realmente um país privilegiado em várias condições para essa transição de economia verde, o quanto a gente pode sim utilizar soluções ancestrais, ou a gente chama muito, você citou a Fundação Grupo Boticário, e a gente trabalha e fomenta muito as soluções baseadas na natureza, como soluções para conservação da própria natureza, com alto impacto na nossa economia, e também da importância, como a Sofia colocou, da conscientização da sociedade. Porque realmente a gente acredita que ser sustentável não é mais uma escolha, está condizente com as necessidades da nossa sociedade, com as necessidades aí do nosso mundo. Então, acho que é papel, sim, das organizações desenvolverem um modelo de negócio que tenha impactos nos seus indicadores sociais, que use recursos naturais de uma forma muito mais sustentável, promovendo um consumo consciente, uma transição para uma economia de baixo carbono. Acho que essa é uma grande premissa do papel privado das indústrias numa economia verde. E como você citou, Rodrigo, eu tenho o privilégio de hoje ocupar uma posição de diretoria numa empresa, numa organização que tem uma gigantesca fundação de conservação da biodiversidade, que foi fundada muito antes de talvez os termos mais modernos, como a própria economia verde que a gente tem usado aqui, ou economia de baixo carbono, ou ESG como sigla, terem sido cunhados ou terem sido estabelecidos de maior uso por parte das demais organizações. A nossa fundação, Grupo Boticário de Proteção à Natureza, ela data de 1990, quando a gente sabe que um grande movimento que começou a trazer responsabilidade
socioambiental para o país foi a Rio 92. Então, desde lá, os acionistas do grupo já têm um olhar para a conservação da biodiversidade, para pensar em soluções para a sociedade e, obviamente, para os nossos consumidores, para uma transição de uma economia de menor impacto. Tenho vários exemplos que eu poderia citar para vocês, mas eu acho que, assim como o secretário colocou, eu tenho certeza de que a gente tem totais condições de que mais indústrias como a nossa aqui inserida, uma empresa como o Grupo Boticário inserido na indústria de beleza, indústria cosmética, possa fazer sim um uso responsável e possa fomentar a conservação de biodiversidade nas suas práticas econômicas. Legal. E eu acho que o Boticário, quer dizer, é um exemplo, né, como o Luiz falou, quer dizer, desde 1990, atuando muito ligado, né, à área a ambiental, né? Isso, obviamente, trouxe um sucesso muito grande para o Boticário e foi muito identificado, né? Criou-se uma marca, inclusive, extremamente forte ligada a isso. Agora, eu queria da gente falar um pouco mais sobre essas oportunidades, porque eu percebo que, assim, há uma consciência de que, olha, a bioeconomia, a economia verde é uma oportunidade, porém, há ainda uma dificuldade de enxergar que oportunidades são essas. E aí eu vou voltar aqui com o secretário. Do que nós estamos falando? Estamos falando de investimento estrangeiro, estamos falando de criação de novos negócios, novos mercados aqui no Brasil. Quais são essas oportunidades da economia verde? Bom, é muito importante registrar, Rodrigo, assim, primeiro conceituar, a gente, quando fala em bioeconomia, que a bioeconomia está presente, ela é uma oportunidade em todos os biomas brasileiros. A gente hoje tem um foco, tem um interesse muito grande pela Amazônia, mas eu me lembro muito do pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad, eu gosto muito de citar ele, que ele dizia que o Cerrado é o maior laboratório de genes do mundo, ou um dos maiores, porque ele dizia que aqui nós temos plantas adaptadas há bilhões de anos a grandes mudanças de temperatura e a grandes períodos de estiagem, e que seria nos genes dessas plantas que estaria a sustentabilidade da agricultura do futuro no modelo de mudanças climáticas. Eu disse há pouco, ainda falando de bioeconomia, da revolução que a gente está vendo acontecer na cadeia do etanol, por exemplo, com os processos de fermentação de alta precisão, porque, na verdade, a cadeia do etanol ela começou com açúcar, depois com etanol, depois com etanol de primeira e segunda geração, depois com a cogeração de energia elétrica, hoje com a produção de biogás a partir da vinhaça e a produção de uma infinidade de bioinsumos, de biofertilizantes, de biodefensivos, a partir desses processos de fermentação de alta precisão. E aí, mais uma vez, a biodiversidade, que a gente percebe nos micro-organismos, nas bactérias, também tem um potencial muito grande. E eu vejo no etanol, e nessa grande disponibilidade de biomassa no Brasil, uma outra grande alternativa, ainda na área de bioeconomia, que é a produção do combustível sustentável de aviação, o SAF. Hoje, as empresas aéreas utilizam 100 milhões de litros por ano de SAF, combustível sustentável de aviação. Mas, pelos mandatos da União Europeia, em poucos anos terão que usar 4, 5 bilhões de litros. Quem é que tem um potencial? Quem é que tem tecnologia mais avançada na produção de biocombustíveis? É o Brasil. Nós temos uma oportunidade única nesse aspecto. Se a gente for caminhar para uma outra energia completamente diferente, e a gente tem sido procurado aqui por grandes empresas internacionais dispostas a investir no Brasil na produção de hidrogênio, associadas às eólicas, especialmente e também às eólicas offshore, que eles dizem claramente que não precisam de subsídios, precisam de regulamentação. Por isso que eu tenho trabalhado bastante, buscando sensibilizar o Congresso para que a gente aprove o marco legal que regulamenta as eólicas offshore, porque são investimentos que vão ter que ser licenciados, demoram a ser licenciados, mas que, junto com eles, vem a possibilidade de produção em grande escala de hidrogênio. Hidrogênio é a energia do futuro. E quando eu penso no hidrogênio, é claro que será um produto importante para a exportação, especialmente no primeiro momento, até para trazer capital de fora,
mas nós não podemos pensar no hidrogênio somente como uma produção de uma commodity, mais uma commodity. Nós temos que aproveitar o hidrogênio para atrair a cadeia de suprimentos, né, para atrair as indústrias intensivas em energia que precisam se descarbonizar, e uma possibilidade muito grande de você ter uma indústria de baixo carbono, uma indústria extremamente competitiva no cenário internacional. Com a outra vantagem, como o Brasil tem disponibilidade de biomassa em todas as regiões, como o Brasil tem um grande potencial eólico e solar no Nordeste brasileiro e em outras regiões do país, e tudo isso, tanto a biomassa como a energia eólica, fotovoltaica, são insumos importantes para a produção do hidrogênio, nós temos uma possibilidade muito grande de promover a desconcentração do desenvolvimento industrial no Brasil. Eu acho que essa é uma oportunidade assim, única. O que é fundamental é que a gente agilize os instrumentos legais, a regulamentação da eólica offshore, a regulamentação do hidrogênio. Existe no âmbito interno do governo circulando a proposta para a regulamentação do que estão chamando de combustível do futuro. Também tem as tecnologias de captura e estocagem de carbono, enfim, é um universo de possibilidades, como a Marina disse inicialmente. O Brasil, ele tem uma diversidade, a nossa diversidade é total, é uma diversidade cultural, mas a diversidade também que o clima tropical e os diversos biomas nos oferecem, nos permite desenvolver diversas rotas tecnológicas e alternativas energéticas que outros países não têm. Isso, nesse momento que o mundo precisa fazer, é outro imperativo, o mundo precisa fazer uma transição energética. O Brasil precisa andar rápido, porque quem andar mais rápido certamente tirará mais proveito dessas oportunidades que o momento oferece e que o Brasil tem uma grande oportunidade de se aproveitar delas. Eu inclusive, estive recentemente no Ceará, no Porto de Pecém, onde estão construindo um hub de hidrogênio verde. É uma coisa maravilhosa. Tem gente de todo lugar do mundo já interessado. Alguns já até compraram um pedacinho lá. E a Holanda também já comprou. O Porto de Roterdã já é sócio desse empreendimento, que estou falando de dezenas de bilhões de dólares de investimento. Assim, é uma coisa maravilhosa. E aí, levando agora para a Marina, é muito interessante que eu vejo assim, e eu ouvi isso no Ceará. Eles falaram, poxa, a gente vai para a Europa e o pessoal lá fora sabe mais das nossas capacidades do que o pessoal aqui dentro. E você que está aí, né, estudando bastante essa questão no exterior, como é que você enxerga essa questão das oportunidades e, especialmente, como que os estrangeiros veem isso, né? As oportunidades aqui no Brasil? Como você falou, muitas vezes a gente faz conversas avançadas com funders, né, financiadores estrangeiros, as embaixadas têm uma relação muito boa com a Embaixada do Reino Unido, da Alemanha. A pergunta é realmente essa, como é que a gente vai avançar? Eles sentem dificuldade de ver como o Brasil avança para a implementação, para poder financiar algumas estratégias no Brasil de forma segura, né? O investidor está sempre procurando isso. Eu lembrei agora, recentemente, final de abril, eu estive no evento do Brasil Silicon Valley, lá na Califórnia, com grandes investidores, e é uma pergunta que foi feita para uma mesa sobre clima, se eles pudessem escolher um tema para investir no Brasil, quais escolheriam, e o tema do hidrogênio, especificamente hidrogênio verde, das soluções baseadas na natureza, apareceu muito. E aí eu achei engraçado, porque muitas vezes quando a gente está aqui no território, a gente não ouve falar tanto de soluções baseadas na natureza, como os investidores lá já têm falado. Mas eu concordo completamente com o secretário em relação à regulamentação. Acho que isso torna mais seguro para o investidor, para o financiador, e torna mais seguro para o ecossistema brasileiro, para a gente poder garantir que essas novas iniciativas não vão trazer maiores violências nos territórios, né? Eu assumi ontem na Defensoria Pública da União como nova relatora nacional de direitos humanos, sociais, econômicos e ambientais, e é incrível ver o quanto há preocupação
com os territórios amazônicos como um todo, com a chegada de grandes empreendimentos. Então, como é que a gente garante que essa transição vai trazer novas oportunidades, mas sem violentar as pessoas que já foram violentadas por outros grandes empreendimentos nos territórios? A regulamentação, eu acho que é a chave, e quando a gente está falando com o setor privado, a gente precisa olhar para a transparência, né? E lembrar que o grande tema desse ano da COP28 em Dubai vai ser, em Abu Dhabi, vai ser sobre o Global Stocktake, né? Que é a trajetória de transparência dos países que são parte em demonstrarem o que tem feito para implementar. Então, saímos da era dos compromissos, dos grandes compromissos anunciados, e é uma grande preocupação com greenwashing, com uma lavagem verde, uma maquiagem verde. Agora eles perguntam o que a gente tem feito especificamente para avançar com a implementação. Eu acho que é essa preocupação que a gente precisa ter. Concordo com as oportunidades em eólica offshore, eólica como um todo, no setor de energia solar, mas eu, por exemplo, tive a oportunidade de visitar o Porto de Suape, que há comunidades locais que inclusive questionaram a questão da chegada do Porto de Suape, falando de remoção, de regulação fundiária, e agora eu pude visitar plantas de hidrogênio verde no Porto de Suape. Então, como é que a gente garante que essas novas plantas, seja no Ceará, seja na região do Espírito Santo, não violentem ainda mais as populações locais? E em relação à eólica offshore, eu também, que já tive trabalho de campo no Rio Grande do Norte, tive grande preocupação com algumas plantas que vi, secretário. Então, assim, a gente tem uma grande biodiversidade brasileira, a gente precisa garantir que esse processo de chegada da eólica offshore no Brasil não violente a nossa zona costeira, primeiro para não ser agressiva com práticas costumeiras de marisqueiros, da população que trabalha com pesca, não só como prática de renda, mas como vida e costume, mas a preservação da biodiversidade, né? A gente não pode perder algas específicas na nossa zona costeira ou qualquer tipo de atividade producente para o Brasil em relação à pesca. Então, como é que a gente traz uma eólica offshore com segurança para o investidor e para a população local? Acho que regulamentação é a chave, e quem chega no território é mostrar como está fazendo isso de forma não agressiva, de forma, de fato, sustentável e sem greenwashing. Acho que a gente tem grandes oportunidades nesses setores que eu mencionei, hidrogênio verde, eólico offshore, mas também lembrar da possibilidade de trabalhar com biomassa, biodiesel, né? O Brasil ainda tem uma grande dificuldade em lidar com os resíduos sólidos. A gente tem tantas cooperativas lindas de mulheres fazendo coleta de resíduos sólidos, então como a gente não poderia utilizar isso para fazer um trabalho com biomassa num país que as pessoas questionam ainda tanto o preço do combustível? Acho que a gente tem que pensar esse avanço da transparência não só como forma de cobrança, ou para quem pensa que é uma vigilância ou possível punição, mas uma forma de atrair investimentos e mostrar: olha como o meu negócio é bacana, olha como o meu negócio, assim como nosso colega falou aqui do Boticário, prioriza a população local, valoriza isso já faz bastante tempo. Isso traz um valor agregado para o produto que a gente não pode esquecer, né? E acho que a gente está perdendo muitas oportunidades, como você começou na pergunta, de gerar empregos verdes. Eu queria lembrar um estudo que eu pude contribuir com a época deputado federal Molon, que a gente apresentou na COP26 em Glasgow, na Escócia, sobre um Green New Deal, que seria um Green New Deal, um novo acordo verde para o Brasil. E nesse estudo, que o professor Carlos Eduardo Young, aqui da COP UFRJ no Rio de Janeiro, contribuiu, chegou-se a estimativa de quase 10 milhões de empregos verdes que o Brasil está deixando de gerar por não avançar com mais força em pensar uma economia que contribua com as pessoas. Agora, Luiz, eu não queria esquecer que nessa geração de empregos, de estudos, né, a gente precisa valorizar as populações locais. Acho que talvez era essa conversa que você lembrava, né? O Brasil, muitas vezes, quando tem esse tipo de avanço, leva o Sudeste todo para o Nordeste, leva o Sudeste todo para a Amazônia. Por que não priorizar a população local fazendo capacitação? Lembrando o que a Sofia acabou de mencionar aqui, né? E o Brasil, Sofia, tem a primeira lei de educação ambiental da América Latina. É uma lei de 99. E essa lei fala da obrigatoriedade, na verdade, no ensino de base. O nosso grande problema aqui, de novo, é a implementação. Assim como essa lei de 99 fala da obrigatoriedade da educação ambiental
desde o ensino de base, a gente tem a lei do ensino da cultura afro-brasileira e indígena, né, que são de 2003 e 2009, respectivamente, que as pessoas reclamam até hoje. Então, como é que a gente pode, no processo de instalação de turbinas, de eólica no Nordeste, priorizar as mulheres no local para fazer isso? Eu tive uma conversa com a GIZ aqui no Rio de Janeiro sobre um projeto, possível parceria com a prefeitura de uma garagem ecológica. E ela, Marina, você tem ideias para a gente trabalhar com o avanço da economia verde, pensando a população local? Eu falei, sim, vamos colocar as mulheres para fazer um curso de capacitação para dirigir esses ônibus que seriam elétricos, né? Enfim, vamos pensar fora da caixa. Acho que falta isso e o sistema internacional tem muita expectativa sobre a nossa criatividade. Acho que a gente pode trazer isso com um pouco mais de força, Luiz. Eu acho outra coisa importante é o seguinte: você falou de swap, né? E a gente está colocando as comunidades, e eu vou ampliar também para a questão ambiental. Eu tive em Suape há mais ou menos 20 anos, e eu vinha velejando de Natal, e a gente parou em Suape para abastecer. O papo ali era o seguinte: você não pode mergulhar, porque aqui tem tubarão. E o pessoal falava, tá tendo problema de tubarão por causa do porto. E ainda falavam assim, olha, esses tubarões vão descer, né? Eles vão para Recife. Hoje o que a gente tem em Recife, muitas praias em que você não pode entrar no mar por questão de ataque do tubarão. Quer dizer, é um problema que foi gerado, ambiental, que foi gerado por um projeto que não levou isso em consideração, e há mais de 20 anos eu vi isso na prática. Na época ainda não se tinha essa questão, né, nas praias de Recife. Hoje é um problema seríssimo que afeta o turismo, e imagino que dá um prejuízo enorme, né, o fato de você não poder tomar banho de mar, né, em muitas praias. Então, e aí pegando um pouco, né, a carona no que você falou, Marina, trazer, que eu acho que o principal é essa mudança de mentalidade, né, Sofia? Quer dizer, que é aí que a gente vai realmente trazer a bioeconomia para o nosso modelo de desenvolvimento. A gente precisa mudar a forma de pensar e a forma com que a gente se relaciona com o meio ambiente e as comunidades, né? E isso está muito ligado à educação, né, Sofia? Com certeza, por isso que eu trouxe como primeira fala, a conscientização, né? Porque, e secretário, eu quero dizer nossa, me acendeu uma esperança ouvindo, vou te chamar de você falar, e a Marina também aqui, porque, assim, uma das coisas que a gente precisa urgentemente, na minha opinião, é a gente parar com as polaridades e a gente poder se unir enquanto um plano de governo para o Brasil, independente do resto. É um plano. Eu acabei de chegar de Seul e fui visitar todo o ecossistema de inovação de Seul. Eu voltei, gente, assim, encantada. Encantada porque foi um país devastado há 60 anos atrás, acho que a maior parte de nós lembra disso, pelo Japão principalmente, tal, e se transformou numa grande potência com um crescimento enorme, um país hoje muito bem estruturado, levando, Marina, a tradição, né, a questão, levando muito em consideração os povos originários, milenares que tem lá e tudo mais, com a tecnologia, e não é só governo, são as ONGs voltadas, no nosso caso, para o meio ambiente, todos os trabalhos do setor público e privado, como o Luiz aqui também pode falar do que o Boticário tem feito enquanto cases reais para tudo isso, mas é uma grande mobilização que isso a gente precisa de vontade, de fazer um plano de comunicação. Então, o senhor comentou sobre a sensibilização aí para o Senado, para o Congresso Nacional e tudo mais. Como é que a iniciativa privada podemos ajudar nessa grande mobilização? Com um plano que toque a todos.
Eu, por exemplo, olha, aqui na minha total ignorância em relação a essas coisas, eu fico imaginando, a Marina trouxe, né, o potencial das mulheres e o potencial das pessoas que estão nas regiões, né? Imagina capacitar, começando a capacitar as famílias que têm o Bolsa Família, com conscientização, onde a gente leva empregabilidade para essas pessoas, conscientização de que sim, elas têm um potencial para se sustentar, e esse dinheiro da Bolsa Família comece a virar, né, uma onda do bem, onde o dinheiro que deixado de dar, porque as pessoas estão melhores empregadas, reinvestido em capacitação, em treinamento de mais pessoas e tudo mais. Então, eu acho que essa questão de união com as universidades, com as escolas de base, com os secretários regionais, né? Eu sou bastante amiga da professora Elvia, aí do Distrito Federal, da Secretaria de Educação. Todo mundo, eu acho que o que fez Seul se tornar o que foi, independente de governo, independente de qualquer coisa, é ter esse grande plano. Eu sei que aqui ainda a gente vai precisar de um tempo para fazer isso, mas eu acho que falta comunicação entre todos os polos. Como é que aqui, internacionalmente, eu acho que isso é tão amarrado, né? Mas como é que a gente transfere isso aqui para ser um problema realmente de todos nós? Porque a população, ela ainda não acordou que é um problema de cada um de nós, não é só do governo ou só de... A gente aponta os dedos, né? Mas está em cada um de nós, e eu acho que a gente, com um bom plano de Estado, um bom plano, aí, uma sensibilização, como você falou, do Congresso, das entidades, das ONGs, que muitas ajudam demais, outras às vezes também têm ferrenhamente a coisa do questionar tudo e coloca alguns empecilhos, tal, mas como é que a gente pode unir todo mundo para o melhor do Brasil? Eu acho que e aí a conscientização e educação não é só a educação técnica, né? A educação de mentalidade. Interessante trazer essa ligação, né, quando a gente fala da Coreia, essa ligação com a ancestralidade, que é muito presente. Eu vejo isso também muito presente no Japão, né? Também é muito, muito. E a gente não consegue compreender, né? A potência disso, de você trazer um conhecimento que é único, exclusivo nosso, né? Porque aqui, no povo ancestral, que isso seria um diferencial, né? Aí, usando um jargão do mercado, quer dizer, um diferencial competitivo, mas só nós temos esse conhecimento, assim como, né, os coreanos usam, né? E até culturalmente acabam projetando uma identidade que também é única, né? E que em diversos outros aspectos, acho que até geopolíticos, acaba tendo um soft power, né? De você ser realmente autêntico e ter um conhecimento que ninguém tem. Eu acho isso fantástico. Legal que você trouxe isso, Sofia, dessa conexão da ancestralidade da Coreia. E aí, trazendo aqui para o Luiz, o Boticário ele já trabalha, né, essa questão, eu sei, com projetos e inclusive no desenvolvimento, né, de produtos para, enfim, para o mercado, que acabam sendo campeões de venda. Isso a gente conhece vários cases. Agora, pensando, né, na questão das oportunidades, né, como é que vocês enxergam aí no Boticário o que vem por aí, quer dizer, os próximos passos? Como é que você talvez dá uma outra escala para tudo isso? Boa pergunta, Rodrigo. Eu acho que quando você fala de oportunidades, né, eu lembro muito bem do nosso propósito aqui do nosso negócio, de criar oportunidades para a beleza transformar. Então isso está muito ligado, como eu falei, do nosso DNA. E a gente entende, utilizando a palavra que a Sofia usou na resposta dela, que é conscientização, que o nosso consumidor ele está numa escala gradual de cada vez ter mais conhecimento sobre a importância da iniciativa privada, desenvolver produtos, como foi a tua pergunta, mais sustentáveis, de menor impacto, e que isso fomente também uma transição para essa economia verde, economia de baixo carbono. Então a gente entende que o semear o presente hoje, plantar o presente, é acolher um futuro também muito mais próspero para a iniciativa privada. A gente vê que algumas iniciativas que estão apenas ainda começando no nosso país,
que a gente já vem tendo resultados muito positivos para o nosso negócio, tendem a nos levar e tornar a iniciativa privada muito mais preparada para esse ambiente, para essa sociedade que a gente está esperando, para esse futuro que você perguntou. Então, quando eu falo, por exemplo, que hoje eu já desenvolvo produtos, ano passado já desenvolvi produtos com 47% de matérias-primas de fontes renováveis, ou que 77% dos meus produtos já possuem atributos de sustentabilidade, acredito que esse é um grande avanço de uma indústria que está se posicionando de uma forma séria, muito conectado com a provocação da Marina para a COP desse ano, sem greenwashing, com muita consistência e profundidade naquilo que a gente está fazendo. Óbvio que a gente entende que toda vez que falamos de sustentabilidade, de diversidade, de impacto social, inclusão, é uma jornada. Daria para ser muito mais forte já? Talvez. Mas a grande importância que a iniciativa privada, a conscientização que ela tem que ter, é que ela precisa começar. Né? A gente falou muito aqui sobre impacto climático. Hoje, nossas operações aqui no grupo, 97% da energia já é renovável. Temos um pequeno espaço para avançar ainda, mas ela já é 97% renovável, coisa que algumas indústrias ainda no nosso país precisam avançar. Como a secretária colocou, nós temos um privilégio no nosso país, na nossa matriz energética. Por que não todas ainda estão nesse mesmo movimento? Então, acho que é também um papel para o futuro do mercado, das organizações, dessa economia, que algumas empresas possam liderar, sim, movimentos nessa transição e possam também servir de inspiração para esse movimento acontecer de uma forma mais consistente e sólida, uma forma correta. Né? A gente fala de emissões, hoje o grupo aqui tem uma posição muito séria em eletrificar a sua frota last mile, né, a sua frota da ponta para o nosso consumidor, para um caminho de baixo carbono, ao mesmo tempo que mantém com parcerias pesquisas também com as nossas transportadoras para a gente pensar em biocombustíveis para soluções de transporte de longo alcance. Né? Somos uma empresa que tem mais de 4 mil pontos de venda. Você conectar isso com 2 plantas industriais e 7 centros de distribuição é algo que exige, obviamente, movimentação de materiais. De que forma a gente pode pesquisar, fomentar essa economia através de parceiros? Temos mais de 2 mil fornecedores no grupo, para que todos pensem de uma forma coletiva e a gente gere os impactos para uma maior coletividade. Então, acho que é muito importante, sim, que a iniciativa privada pense de uma forma ampla e, sim, conectada. A gente não pode pensar de uma forma isolada como uma única organização. As organizações têm que pensar também de uma forma coletiva, de que forma elas podem, através da sua transição, fomentar transições de todo o setor. E interessante mesmo essa forma coletiva. Inclusive, me parece que há uma necessidade das indústrias também se falarem entre si, né? Não apenas dentro do seu próprio mercado, né? E tem uma questão, até entrando no próximo tema seria justamente o papel, né, da iniciativa privada, porque me parece que a transição energética ou essa transição, né, para a economia verde, ela vai exigir investimentos, especialmente a energética. Aí nós estamos falando globalmente de trilhões de dólares. Né? Óbvio que o volume de investimentos necessário ele não será suprido só por uma entidade, vamos dizer, que seja a iniciativa privada ou governo, quer dizer, já vai haver a necessidade de investimentos conjuntos e de uma grande sinergia nessa questão. E aí eu quero trazer primeiro para o secretário essa questão, quer dizer, como é que o governo pensa nessas sinergias, né? Onde é que entra, qual que é o papel ali das empresas? Não, esse investimento ele é privado, e onde é que entra o governo? Não, o governo tem que garantir isso aqui até para permitir que as empresas atuem, né? Como é que vocês estão planejando isso? Bom, ótima pergunta, Rodrigo. Mas eu queria antes comentar a fala da Marina. Eu acho que ela traz uma preocupação que é fundamental, Marina. Quando a gente fala em regulamentação, mas uma regulamentação que pense em todos os aspectos, e o aspecto ambiental e social são aspectos extremamente importantes. Eu conversava essa semana com a secretária Ana Toni sobre a regulamentação das eólicas offshore e a necessidade de se ter um zoneamento ecológico, econômico de toda a costa
né, exatamente para que essas ações, esses investimentos sejam compatíveis com a preservação da biodiversidade e com outras utilizações, com a pesca, enfim, com outras áreas. E é muito importante definir um limite, a partir de onde poderiam ter essas eólicas offshore, até também para não interferir visualmente, né, na costa brasileira. Então, acho que essa preocupação é uma preocupação corretíssima. Também, quando se fala da questão de aproveitar os aterros sanitários, eu digo isso com muita alegria, porque eu fechei o segundo maior lixão do mundo aqui no Distrito Federal. Era uma vergonha que a capital brasileira tinha o segundo maior lixão do mundo, e a gente fez esse processo de diálogo com os catadores, incorporando os catadores no processo produtivo, e a gente, além de construir os centros de triagem, onde eles trabalham com as esteiras de separação, então, com banheiro, com refeitórios, com toda a tecnologia, os centros de comercialização, mas a gente adotou aqui o pagamento de R$300 por tonelada de resíduo separado. Além do valor que eles vendem para as recicladoras, eles recebem do governo R$300 por tonelada de resíduo que poderia ir para um aterro, enfim, e que eles separaram e reciclaram. Então, eu acho que essa incorporação das comunidades locais, então, ela é fundamental, porque é assim que vai se dar o desenvolvimento, né? Senão não vai ser desenvolvimento, vai ser um crescimento para alguns. Eu acho que é muito importante que todo esse processo de economia verde, necessariamente, senão não será uma economia como a gente entende como economia verde, ela tem um componente de inclusão social muito forte. E aí, respondendo diretamente à sua pergunta, Rodrigo, acho que o governo tem vários instrumentos. O primeiro deles é a regulamentação. Porque na regulamentação você já pode ter, por exemplo, o que fez o Proálcool, o programa do etanol, e agora o programa do biodiesel decolarem? É um mandato. Você tem a obrigatoriedade de que hoje 27% da gasolina tem a mistura de etanol. Hoje era 12% até o início desse governo, era 10, chegou a 12%, acho que tinham reduzido para 10%, e agora, na primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética, aumentou para 13%, ou para 12% o uso de biodiesel, agora com o mandato de aumentar para 1% a cada ano. Ou seja, isso dá para o investidor um cenário de segurança de que ele vai ter um mercado. O mesmo, no meu entendimento, deve ser feito para o SAF, para o diesel verde, para esses novos combustíveis que estão sendo desenvolvidos no Brasil, com a perspectiva internacional, porque tem um mercado internacional forte, mas também tem que ter uma perspectiva no mercado local. Uma outra questão é você utilizar bem, e foi muito própria a sua pergunta, que hoje, por exemplo, eu presidi a reunião do CT Amazônia, que é o Fundo Setorial da Amazônia, vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e o Ministério da Ciência e Tecnologia está fazendo corretamente, no meu entendimento, a definição de programas estruturantes para evitar a dispersão de recursos, a pulverização de recursos, para definir uma linha. É muito importante que isso tudo esteja articulado nas políticas maiores, né? Numa política de transição energética, de transição ecológica, de uma economia verde, que os recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação contribuam exatamente para tornar, digamos assim, essas tecnologias cada vez mais acessíveis, cada vez mais baratas. Depois você tem os instrumentos financeiros. Agora, por exemplo, tramita no Congresso Nacional uma medida provisória que já teve uma emenda aprovada na Câmara, que está no Senado, e que define que o BNDES pode emprestar com juros de TR, para investimentos de empreendimentos que sejam inovadores, de inovação, grande componente de inovação e de digitalização. Isso é um outro instrumento, um recurso mais barato, além de também contribuir, o governo contribuir para atrair fundos internacionais que possam aportar recursos de forma mais barata. Então, o que é importante, no meu entendimento, é que as definições dessas políticas estejam muito claras, e a atuação de todos os ministérios e todos os instrumentos que o governo tem estejam convergentes. E que haja uma articulação permanente com o setor privado. Agora,
por exemplo, Sofia, na discussão da regulamentação do mercado de carbono, a gente começou aqui, logo que eu cheguei aqui na Secretaria de Economia Verde, nós recebemos essa demanda do CEBEDES, da CNI, da importância de regular o mercado de carbono, até para que as empresas como a Boticário, por exemplo, e outras empresas que estão investindo ao longo dos anos em inovação no sentido da descarbonização, que essas empresas sejam incentivadas nesse processo de descarbonização e acabem também recebendo com isso. E o modelo adotado, a gente fez essa construção inicial sempre ouvindo as empresas. Depois nós tivemos um conjunto de 10 ministérios se reunindo regularmente no Ministério da Fazenda, sob a coordenação da Fazenda, e hoje a gente tem uma proposta concreta que está no governo, passando pelas áreas jurídicas, e que o governo vai definir, o núcleo político do governo, qual a melhor forma de tramitação, se vai encaminhar um projeto de lei, se vai trabalhar. Mas o que eu dizia que é muito importante que isso já chegue articulado com o setor privado, com a sociedade civil, e que todos participem. Estão me ouvindo? Todos participem conjuntamente desse processo de negociação no Congresso para aprovação do processo. Aqui para mim parou, para vocês pararam também? Não, você está ouvindo a gente? Então é isso. Eu acho que esse, e o modelo adotado foi o modelo defendido pela indústria, o modelo de cap and trade, né, podendo fazer alguma compensação, percentual de compensação através dos offsets, né, do mercado voluntário. E é muito importante, nós vamos ter um seminário. Eu estou te ouvindo. Na próxima terça-feira, nós vamos ter um seminário organizado pelo MDIC, com a CNI, exatamente para a gente aprofundar esse debate, para quando chegar no Congresso, chegarmos todos unidos em torno de uma proposta de governo, sociedade civil, setor produtivo, para que a gente aprove antes da COP28, a gente tenha um mercado regular de carbono no Brasil. Legal, muito bom. Seria fundamental, seria, aliás, uma boa coisa para mostrar na COP28. E Marina, como é que, quer dizer, essa divisão aí, tem também o terceiro setor, né, que entra aí nessa configuração da nova economia. Como é que a gente define esses papéis? Olha, Rodrigo, acho que os últimos 4 anos a sociedade civil brasileira nunca esteve tão organizada na agenda de clima. E essa discussão de mercado de carbono foi muito latente dentro de diversos setores. Eu pude apoiar o pessoal do CEBEDES, o pessoal do ETOS também, que trazia esse tema dentro da Conferência Brasileira de Mudança Climática, que vai, se não me engano, agora já para a 5ª edição. Eu acho que o que é pacífico é que a gente precisa avançar com o mercado de carbono que seja regulado, não voluntário, que tenha salvaguardas, sobretudo, e que garanta que não haja a dupla computação, né, na hora desse cálculo aí. Acho que a sociedade civil está aqui, está à disposição, e sobre a fala do secretário de ter um diálogo constante com o setor privado e sociedade civil, a gente precisa, secretário, de uma reestruturação do Fórum Brasileiro de Mudança Climática. E eu trabalhei os últimos 3 anos com a Ana Toni, ela sabe muito bem dessa minha provocação aí da agenda. A gente precisa retomar essa instância de diálogo com os diversos atores da sociedade formal que já existe, né? Reestruturar essa entidade para a gente poder fazer diálogos difíceis, né? Eu sei que tem movimentos negros, movimentos quilombolas, movimentos indígenas que falam de mercado de carbono como mercantilização da natureza, como se não fosse uma solução ainda. Eu acho que tem que ser esclarecido para esses atores as preocupações que são latentes e muitas vezes legítimas, né? Acho que quando a gente consegue conversar com esses atores quais são as preocupações, quais são os benefícios, muitas vezes ficou nisso. Né? E falo isso porque a Sofia comentou em algum momento sobre polarização, dificuldade de diálogo, mas eu queria lembrar que a COP26, Sofia, eu apoiava governadores pelo clima. Foi pela primeira vez a gente teve o maior número de governadores numa COP, numa conjuntura de extrema polarização. E aquilo foi uma evidência de que havia parte da sociedade brasileira que, independente de partido, independente de ideologia política, entendia que clima era um desafio, mas que havia oportunidades. Então, acho que quando a gente restaura esses locos de interlocução, a gente consegue deixar as coisas mais claras,
inclusive mais fáceis para um diálogo com o Congresso, né? Eu acho que isso é muito importante trazer. O Brasil hoje está com uma discussão em relação ao marco temporal, mas também o acordo de Escazú, que é o único acordo que a gente tem hoje com a possibilidade de proteção aos defensores de assuntos ambientais. E tenho conversado muito com atores do Pará, especificamente, com a preocupação com a COP30, né, em 2025. O Luiz falou antes de jornada de implementação ali de eletrificação, a gente tem toda uma jornada daqui até trazer uma COP, que é uma conferência que traz uma média de 30 a 40 mil pessoas. E a gente está falando de uma cidade que tem enormes desafios de mobilidade, de saneamento. Eu brinco e falo hoje, 40 mil pessoas têm condição de dar descarga em Belém? Hoje? Acho que não. E aí, para isso, a gente vai precisar muito da parceria público-privada. Acredito muito nisso, Luiz, Hollenberg, acho que a gente precisa ter conversas para avançar com uma parceria público-privada para o Brasil entregar uma boa COP em Belém. Acredito no comprometimento do Helder Barbalho, o Pará, né, que tem o maior índice de emissões de gases de efeito estufa do país, mas foi o estado que conseguiu mostrar o maior número de iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e eu acho que precisa chegar um setor privado mais perto de Belém, do Pará, para a gente entregar uma boa COP à altura das iniciativas que o setor privado, que a sociedade civil brasileira já tem feito, né? Eu lembro, na COP passada, por exemplo, o Rodrigo falou de uma atuação intersetorial. Eu fiz um evento sobre transparência com a Marina Silva, na época era deputada federal, agora nossa ministra, e ela já falava dessa atuação transversal entre os diversos setores. Eu lembro de uma fala de um diretor da área de pecuária, e pecuária é responsável pela maior emissão de gás metano, né? O metano que é 4 vezes mais poluente do que a questão do CO2. Muitas vezes a gente só fala do CO2, mas o metano tem, né, uma drástica toxicidade, por isso parabenizar o Hollenberg também pelo fechamento do lixão, mas enfim, e aí ele falava, esse diretor de uma empresa, de uma iniciativa de colocar capim-limão na ração do gado, e a maior parte das emissões de gases que a gente tem no Brasil com pecuária é metano. Então, ele mostrava que reduzia a quantidade drástica de metano, quase 30%, colocando capim-limão na ração. Então, acredito nesse tipo de iniciativa, como você falou, o papel do setor privado para a gente fomentar e avançar numa transição. Acho que a gente tem que dar visibilidade a iniciativas como essa, seja na Conferência Brasileira de Mudança Climática, seja o papel que o CEBEDS tem numa interlocução com o Congresso Brasileiro para avançar em projetos de lei que nos coloquem numa trajetória de transição. A gente precisa ter mais diálogo com o Congresso para mostrar os desafios que a gente tem enquanto Congresso. Pode ser parceiro do setor privado também para a gente avançar nessa transição e para a gente entregar uma boa COP. Acho que a gente tem muitas dificuldades ainda com Belém. Eu acho que o Brasil inteiro tem que se reunir com parceria público-privada, com sociedade civil, discutindo ali no Fórum Brasileiro de Mudança Climática, como que a gente ajuda para entregar essa COP aí, porque vai voar, vai ser muito rápido. Belém tem muita coisa boa já acontecendo. E falando de voar, Rodrigo, eu estava brincando outro dia com a Ana Toni, né? Eu falei, minha pegada de carbono é baixa, consumindo pouca carne, etc. Mas aí temos a questão do voo, né? Todo mundo voando, emitindo gás de efeito estufa. Imagina, 40 mil pessoas viajando para uma conferência, e a importância da gente discutir esses biocombustíveis com o setor de aviação. Acho que esse é um grande desafio. A própria Greta falou que não viaja mais de avião para a COP, se quiser ela vai de trem, vai de barco, mas não mais de avião. Então, a gente tem que pensar também essa volta, né, da pandemia, todo mundo voando para lá e para cá, emitindo gases. Acho que tem um desafio aí também com o setor de aviação para essa COP. A COP, enfim, toda a COP tem essa polêmica, inclusive porque as COPs viraram um encontro, inclusive, do mercado financeiro, né? O que eu acho positivo, porque, enfim, está reunindo cada vez mais atores, mas também já criou-se, nas 2 últimas pelo menos, a polêmica dos jatinhos executivos, né, nas COPs. Mas Belém, de fato, é uma cidade linda.
Agora, precisamos de infraestrutura para receber, e no COP, eu já estive em algumas, não é algo simples. Agora, Sofia, nessa parceria público-privada, né? E principalmente quando a gente fala de educação, né? Como é que principalmente as empresas podem estabelecer projetos que sejam mais abrangentes, né? Que não fique só no seu mundinho ali, mas que sejam estruturantes, né? Eu acho que o primeiro ponto é conexão, eu chamo conexão, né? Eu estive em Londres com 4 secretários da educação, que são, óbvio, mais ligados na minha área, que é recursos humanos, e nós discutíamos isso. As grandes empresas, elas têm um desejo enorme de poder colaborar, mas às vezes é até difícil. Eu brinquei com eles, eu falei assim, se eu tentasse ligar para vocês, provavelmente vocês não iriam me atender e eu nem saberia para onde ligar, né? Então, eu acho que esse espaço, ter uma linha onde pudesse ter mais trocas, seria importante. Nós fizemos, há 2 semanas atrás, nós também trouxemos 76 grandes executivos, presidentes, vice-presidentes, para conversar com o secretário da Educação, trazendo um pouco da demanda que a indústria hoje tem, as fragilidades que a gente percebe na educação para a preparação desses jovens para o mercado de trabalho, né? Foi riquíssimo, onde nós também pudemos ouvir todo o plano desenhado para a educação do Estado de São Paulo para os próximos 4 anos, e as empresas levantaram a mão e disseram como é que a gente pode ajudar. Né? A Companhia de Talentos, a minha empresa, nós fizemos o processo seletivo de 91 diretores regionais de educação aqui do Estado, que são eles que estão na ponta. Então, não adianta achar que lá da Secretaria, aqui na Praça da República, em São Paulo, vai conseguir chegar às diretrizes lá na escola do maior interior aqui que tem a São Paulo. Então, essas conexões têm dado muito, muito certo. O mercado está a fim de ajudar, e falando um pouco aqui, né, mais voltado para o ponto aqui da economia verde, de sustentabilidade. Hoje, vários clientes nossos, olha, somos uma empresa de recursos humanos, né? Não somos indústria, mas nós temos que reportar, para nós temos contrato de prestação de serviço com essas grandes empresas, nós temos que reportar os nossos índices de carbono, o que nós fazemos para as ações efetivas que a gente tem em toda a cadeia de ESG, seja da nossa governança, seja, né, de todas as ações, e nós temos muitas de projeto social, de diversidade e inclusão e tudo mais. Então, e aí nós mesmos, né, uma empresa muito menor, nós passamos também a exigir dos nossos fornecedores também informações, principalmente sobre essa questão do social e de carbono, né, de emissão de carbonos. Então, essa corrente ela já começou, o próprio Boticário, né, tem um trabalho forte nisso também, em toda a cadeia que atende ao Boticário, em todos os pontos de contato com terceiros, e eu acho que é assim que a gente vai conseguir conectar todos os pontos, né, e fazer. Eu sempre brinco que quando a gente era criança, a gente fazia aquele desenho, vai ligando os pontos e aparece uma árvore, aparece uma casinha, tal. É isso, é ir conectando todos esses pontos com transparência, com desejo verdadeiro, e colocar todo mundo, ONGs, terceiro setor, ONGs, mercado privado, mercado de educação, aí com todo o ecossistema de ensino de base, universidades, pós-graduação e tudo mais, e o governo nessa grande conversa. Então, esse movimento das empresas apoiando uma empresa a outra a descarbonizar já está acontecendo e aumenta cada dia mais. E nós passamos por isso também aqui na Exame, inclusive com o Grupo Boticário, o que está corretíssimo, é um parceiro nosso aqui, e de fato, quer dizer, você tem que atender, walk the talk, não adianta a gente falar aqui de SG, né, e não fazer nada, e aqui na Exame a gente também tem essa preocupação, e já temos cobrança também
de parceiros nossos. E Luiz, como é que você traz isso, né? Esse papel do setor privado nas transformações? Como é que você encara isso? Muito boa pergunta, Rodrigo. Eu gostei bastante da fala da Sofia em relação ao Grupo Boticário e a forma com que a gente gera as conexões e tenta fazer um movimento que não seja exclusivo de um único elo da iniciativa privada. Então, qual é a responsabilidade de você também conectar? A gente fala muito em ecossistema aqui no Grupo Boticário, conectar todas as pontas. Então, quando a gente falou aqui de fornecedores, que vocês citaram, tanto você, Sofia, quanto o próprio Rodrigo, aqui no grupo nós temos um programa, né? Um programa, a gente carinhosamente chama os nossos fornecedores de parceiros. Então a gente tem um programa chamado PADP, que é o Programa de Avaliação e Desenvolvimento de Parceiros, onde 20% da nota anual dos nossos parceiros estratégicos, ela tem um peso nas temáticas de ESG. Então eu acompanho e eu qualifico os meus melhores parceiros, reconheço os meus melhores parceiros que evoluem junto comigo na agenda de uma economia verde, numa agenda de sustentabilidade, numa agenda de diversidade e inclusão, numa agenda de impacto social positivo. E da mesma forma que do outro lado da cadeia, eu tenho um histórico muito grande por todo o modelo de negócio aqui do Grupo Boticário, que são os nossos queridos franqueados. Então também com eles eu tenho um programa próprio, com peso específico para ESG, para que eu não só avance talvez no lado, no elo, onde eu tenho uma relação comercial ali direta, né, com o meu fornecedor, prestador de serviço, com o meu parceiro de negócio, mas também com a outra ponta, no lado comercial, eu também fomentar que esse histórico parceiro, que é muito importante para todo esse nosso ecossistema, que são os nossos queridos franqueados, e outros distribuidores e parceiros de negócio também possam se desenvolver. Então ele também tem um programa próprio de acompanhamento e de desenvolvimento, onde há também uma ponderação, um peso significativo para as temáticas de ESG. Dessa forma, a gente entende que mesmo se outras organizações ainda não se motivarem a estarem conectadas, a fazerem um movimento coletivo, como é a importância dessa pauta dessa economia verde, a gente consiga, dentro do ecossistema do próprio negócio, gerar essa mobilização, gerar esse avanço dessa jornada, como a Marina citou, que a gente tinha conversado antes, de passo a passo e avançando numa agenda mais sustentável. Não é papel unicamente da iniciativa privada, mas a gente entende que se pelo menos pudermos fazer um movimento coletivo dentro das nossas áreas de atuação, é um excelente início para o nosso país. Legal. Bom, gente, a gente já estourou 10 minutos do tempo aqui. Eu vou agradecer muito a disponibilidade e a presença de vocês. Achei que foi uma conversa muito construtiva. E, bom, mês do ESG aqui na Exame continua. Fique ligado, teremos outros painéis tão interessantes quanto esse. E até a próxima.